Pessoal, continuando aqui, agora nós vamos partir para uma parte que nós vamos desenvolver a parte responsável por exibir as mensagens da nossa aplicação. O que seriam as mensagens da nossa aplicação? Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o cadastro do bairro. E eu vou aqui dar um novo registro. Vou colocar aqui bairro teste e vou salvar. Tá? Então aqui, ó, essa operação é realizada com sucesso. Tá? Vai ser o responsável por mostrar essa descrição aqui para a gente. Não o componente em si ainda. Nós não vamos criar o componente em si ainda. Tá? Mas nós vamos criar a parte responsável por mostrar que a operação é realizada com sucesso. Tá? Então aqui a gente pode editar. Também vai operação realizada com sucesso. Vamos excluir. Tá? E também vai mostrar a operação realizada com sucesso. Tá? Então vai ser essa mensagem aqui que a gente vai exibir e algumas outras parecidas com ela. Deixa eu fechar aqui o navegador. Vou parar no servidor para não comer memória. E vamos começar a criação. Tá? Então, a primeira coisa, então vamos criar um pacote também responsável por separar essa parte para a gente. Vamos criar aqui o pacote pr.com.project.ud.all. Dentro desse pacote, nós vamos criar uma classe chamada constante. Tá? O que essa classe vai mostrar para a gente? Ela vai mostrar sucesso, vai mostrar erro na operação, ou vai mostrar a operação realizada com sucesso. Então, a primeira coisa que a gente faz, implementar o serializable. Para a gente não precisar ficar criando objetos para essa parte aqui, nós vamos definir tudo como estático, tá? Estático e final. Por quê? São atributos que podem ser acessíveis de qualquer lugar. É um atributo que não vai ter mudança no valor dele. E para a gente ter um acesso direto, sem precisar ficar criando um objeto, visto que é muito simples. Então vamos iniciar aqui um público static final string. Como padrão, é sempre escrito em maiúsculo as variáveis estáticas. Então eu vou ter aqui sucesso. Vou ter uma outra. Aqui já é aquela mensagem que a gente viu de exemplo no nosso sistema. Então nós temos aqui três variáveis, né? Básica, sucesso, operação realizada com sucesso e erro na operação. São dados, são informações básicas para qualquer usuário. Tá? Uma outra classe auxiliar, nós teremos também um enum. Vamos criar aqui um enum. Tá? Que é o status da persistência. Tá?
Na hora de salvar, a gente vai dar a mensagem de erro, de sucesso, ou então se esse registro não pode ser carregado porque possui uma referência para o mesmo. Tá? Então a gente pode dar uma mensagem de ok, de erro, e também eu vou colocar aqui uma mensagem, tá? Se a gente estiver tentando apagar um registro, só que esse registro está amarrado com uma outra informação no banco de dados. E nisso vai gerar uma exceção de chave estrangeira no banco de dados. E para isso a gente precisa dar uma mensagem para o usuário. Tá? Então eu separei isso daqui no enum. Então vamos criar aqui um enum. Então a gente finaliza o enum sempre aqui com um ponto e vírgula. Nós teremos aqui o atributo string name. Teremos aqui um construtor. Vai receber o valor do enum. E o nosso toString fazendo return do x.name, que é o nome aqui do nosso enum. Tá? Então está criado aqui também o status persistência. E agora nós vamos criar a classe mais importante, que vai ser o responsável por exibir essas nossas mensagens no JSF para a gente. Tá? Então nós vamos criar aqui uma classe chamada de messages. Eu vou manter ela como abstrata e vou estender ela do faces context do JSF. Vou implementar um serializable. Então, já vamos definir aqui logo de início o serializable. Então, o faceContext é a classe que a gente tem acesso a todas as informações do JSF do nosso projeto. Vamos criar aqui um construtor. Vou deixar um construtor padrão, vazio. E vamos criar aqui o nosso public static faceContext. Vamos fazer um método para retornar o faceContext para a gente, que é muito útil em toda aplicação. Antes da gente começar a desenvolver os métodos para dar a mensagem de sucesso, de erro e assim por diante,
nós vamos precisar definir alguns métodos como padrão, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir se o nosso FaceContext é válido. Então aqui a gente sabe se o nosso FaceContext é válido ou não. Tá? Então agora nós vamos começar aqui a construir as nossas mensagens. Tá? Então vamos começar aqui pela mensagem de warning. Aqui você pode dar qualquer nome para ele, tá, gente? Quando a gente chamar esse método, a gente vai passar a mensagem, né? Por exemplo, dar um alerta para o usuário. Por que o warning? Tá? O warning, ele muda no Prime Faces. Vou pesquisar aqui na internet, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui o navegador. Vou colocar aqui Message Prime Face. Tá? Então aqui ele pode aparecer como azul, pode aparecer como amarelo, pode aparecer como vermelho. Então isso a gente define aqui na programação. Se for warning, se eu não me engano, ele vai ser amarelo. Error, ele vai aparecer em vermelho, tá? E assim por diante. Não lembro se ele tem algum exemplo aqui. Vamos ver se ele tem algum exemplo aqui. Aqui. Vão ser essas daqui, pessoal. Uma informação, tá vendo? Um warning vai ser em amarelo. O error vai ser aqui em vermelho. Ó, o fatal, tá vendo? Então ele mostra essas coisas pré-prontas pra gente. Então a gente vai definir aqui, se for um warning, ele vai mostrar em amarelo, né? E assim por diante. Então é isso que nós estamos definindo. Tá? Então, vamos começar aqui a construção. Então é lógico, a primeira coisa que nós temos que validar é se o nosso FaceContext, se ele é válido. Então, se ele for válido, vamos entrar aqui no getFacesContext, vamos adicionar a mensagem. Tá? A gente vai ter um atributo na página JSF chamada MSG. O MSG vai ser um atributo de mensagem, tá? Igual está aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai atribuir para esse objeto a mensagem. E aqui no caso, vocês podem ver, aqui no construtor, ele recebe um FacesMessage, certo? Então a gente cria um novo objeto de FacesMessage. FacesMessage. Tá? E aqui a gente vai passar o quê? A severidade dele, tá? A severidade que vai definir a cor. Então, vai ter o FacesMessage.SeverityWarning. Tá? Então, aqui a gente vai passar a mensagem e o detail também a gente vai passar a mensagem. Tá? O fatal, o método fatal, vai ser a mesma coisa, só que um nome diferente. Então dá pra gente pegar e só substituir para ficar mais rápido. Ó. Fatal. E aqui
vai ser fatal. Tá? O error, vamos fazer aqui o erro. A gente vai mudar aqui apenas a severidade, que vai ser o error. A gente tem também aqui o info, né? Tá faltando aqui o info. Então aqui a gente dá o info. Tá vendo? Fácil, né? Ficou fácil, né, gente? Acho que ficou bem facinho de entender. Aí a gente pode pegar e fazer alguns métodos direto para auxiliar a gente mais ainda. Tá? Por exemplo, se eu quiser passar um erro na operação, por exemplo, né, eu posso criar um método direto aqui para mim. Aqui, ó, é erro na operação. Tá? Aí a gente vai validar se o nosso face context é válido. E vamos dar aqui o message fatal. E qual que vai ser a nossa mensagem? Vai ser aqui, ó, o constante que a gente criou, ponto erro na operação, que é aquela constante que a gente criou antes de, ó, não foi possível executar a operação. Tá vendo? Aqui a gente começa já a unir tudo que a gente está criando. Agora, se a gente quiser uma mensagem genérica, a gente pode criar também, ó, um public static void só a mensagem daí no caso. Eu recebi aqui a mensagem. Ó, faces context. Aí nós pegamos o get faces context ponto add mensagem para o nosso objeto de mensagem na tela, que nós vamos criar ainda. Vamos criar um new faces message e vamos passar só a mensagem. Tá? Então, por padrão, ele é info, tá, gente? Por padrão sempre vai ser um azulzinho. Se você quiser definir uma cor diferente, vai ser o warning, erro, fatal e assim por diante. Se nós quisermos agora dar a mensagem de sucesso de uma vez só, a gente pode também, além do erro aqui, a gente pode criar de uma vez só o método de sucesso. Então, static void sucesso. A gente não precisa passar nada dentro, a gente só dá a mensagem de infor, passando o quê? Constante ponto operação realizada com sucesso, que ele vai dar a mensagem de sucesso para a gente. E por último, nós podemos criar aqui o nosso método de response operation, tá? Que a gente vai usar daí aquele status operação que a gente criou, que foi aquele num, ó, status persistência no caso, né? Então o que vai acontecer? Se o nosso status persistência for válido, sempre faça verificação diferente de null, pessoal, isso evita muito erro, tá? E ó, o nosso status persistência ponto equals status persistência ponto sucesso. Então, se a gente passar o sucesso para ele, a resposta da nossa operação, né? Uma inserção no banco de dados e assim por diante. Então a gente pode chamar aqui reutilizar o método sucesso. Então aqui a gente já começa a fazer uma grande reutilização de código, tá? Isso é uma coisa muito importante no Java, tá? Agora, se não, tá? Se o nosso status persistência ele é válido, é diferente de null, e o status persistência ponto equals
Tá? Vamos pegar aqui o nosso objeto estado de persistência. For objeto referenciado, né, aconteceu uma restrição no banco de dados, tá? Aqui a gente pode dar uma mensagem de fatal e dar uma mensagem para ele pré-pronta que nós temos, que é o objeto referenciado toString, tá? Que nós temos o objeto referenciado, que ele vai dar essa mensagem aqui para a gente. Tá? Deixa eu organizar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, quando a gente chama esse enum, tá? Se a gente chamar só o enum, ele ia mostrar esse valor aqui na tela. Quando a gente dá o toString, como a gente sobrescreveu o nosso toString, tá? Aqui, então ele vai mostrar o name. Então, tem aqui, vai mostrar a sua descrição do objeto para a gente. Tá? Então, por exemplo, se a gente tentar apagar um estado, só que tem as cidades amarradas, e o sistema impediu isso, a gente vai dar essa mensagem para ele. O usuário, no caso, né? Se não foi sucesso, se não foi uma mensagem fatal de restrição, mas se não foi sucesso, é lógico que deu o quê? Um erro na operação. Não é verdade? Então, essa parte das mensagens aqui, a gente já está feita, tá, pessoal? A gente não vai precisar voltar aqui e criar alguma coisa para exibir mensagem. Basicamente, com tudo isso daqui, a gente vai conseguir exibir as mensagens de todo o sistema. Tá? Então, essa foi a nossa aula de mensagem. E vamos lá para a próxima aula, pessoal.